Doutora, Entende? Então, essa é a função. entendi, mas Sim. assim, como é que a ansiedade se manifesta? A ansiedade, ela se manifesta, a gente costuma dizer que ela se manifesta de três formas, tá? Ela se manifesta nos pensamentos, que é a cognição, a sua forma de pensar, enxergar as coisas, interpretar as coisas. Ela também se manifesta no corpo, na parte física, e ela se manifesta nos comportamentos. Mas, Anderson, se você me permite, eu quero fazer uma diferenciação entre ansiedade e medo, tá? Porque a ansiedade, ela é uma emoção, assim, muito voltada para eventos futuros. Você percebe que a gente fica preocupado com o que vai acontecer? É isso mesmo. Né? Então, a ansiedade, ela não é uma emoção muito para o aqui e agora, ela te tira do aqui e agora. Você pode perceber que quando você está ansioso, você não está no momento presente, você está focado no amanhã, o que, que vai ser, a conta que vai chegar, alguma coisa que eu tenho que fazer, será que eu vou dar conta? Ai, meu Deus, meu filho não chegou, o que, que aconteceu? Então, você fica, eu preciso estudar mais, eu tenho uma prova. Então, você vê que a ansiedade, ela está focada muito para eventos futuros, né? E o medo não, o medo já é uma emoção primária que ele é muito voltado para o acontecimento no aqui e agora. Por exemplo, Anderson, se você está vendo um animal vindo na sua direção, um cachorro bravo, o que, que vai acontecer com você naquele momento? Você vai ter medo, porque o seu cérebro entende, cachorro bravo é igual perigo, mordida, pode acontecer alguma coisa de ruim comigo. Então, esse medo, ele faz com que você tome uma decisão rápida para você correr ou lutar com aquele perigo iminente ali, percebe? Exatamente. Então, o medo, ele é muito voltado para a resolução momentânea, aquilo que está acontecendo agora. Agora, a ansiedade, quando ela é patológica, ela tem um medo muito forte, só que muito voltado, Anderson, para eventos futuros. E a pessoa que ela tem uma ansiedade muito forte, muito incapacitante, assim, digamos que ela seja muito patológica, ela tende a catastrofizar muito. O que, que seria isso? Imaginar piores cenários. Então, ela imagina que vai acontecer as piores coisas, tá? Então, essa é a diferença de ansiedade para medo. Mas a ansiedade tem um medo na sua base. É um medo relacionado a eventos futuros. Entendi. É porque assim, me parece que é bem similar, né? Em alguns pontos, às vezes, o medo, ou o medo causa ansiedade. Porque assim, é... porque todo ser humano tem ansiedade, né? Tem até aquele filme chamado Divertidamente, eu acho que a senhora conhece, né? Sim. A gente aqui já assistiu, acho que foi o 1 e o 2. Ele passa uns insights muito interessantes com relação à questão da mente e tal. Mas assim, a gente vive numa era, né, principalmente aí pós-pandemia, em que tudo está rápido, né, as pessoas estão aceleradas, né, é tudo rápido. Principalmente, por exemplo, hoje nas redes sociais, uma da moda é esses vídeos curtos, né, vídeos de 1 minuto e afim. As pessoas não têm mais paciência de ver coisas compridas. Verdade. A senhora acredita que é, esse mundo agitado e rápido acaba afetando a saúde mental das pessoas? Certamente, Anderson, por quê? A gente vê que o estresse está muito forte, né? Aí eu vou dizer para vocês o que, que seria o estresse. O estresse é uma reação física, né, a possíveis ameaças, mesmo que sejam ameaças imaginárias, ameaças que são mentais, puramente mentais. Então vamos lá. Se você vê um leão bravo, um leão, o que, que você entende na hora? Perigo. Perigo é igual, eu preciso correr, eu preciso fugir. Isso gera uma reação de estresse no seu corpo, tá? Esse medo, ele faz o seu cérebro enviar uma mensagem para outras áreas do seu corpo que vão produzir hormônios. Esses hormônios, o produto do estresse, na verdade, vai ser o quê? O cortisol e a adrenalina, produzidos lá pelas suprarrenais. Tá? Então, essas glândulas vão produzir esses hormônios para quê? Para que a gente tome alguma atitude diante dos perigos. Por exemplo, desse leão que está à sua frente. Mas hoje, os leões que a gente está vivendo, Anderson, e está enfrentando, não são leões lá como da savana africana, né?
os nossos leões hoje são outros. Preocupações, angústia com crise financeira, problemas nos relacionamentos, dificuldades, a cobrança, né? Autocobrança, o mercado cada vez mais competitivo, redes sociais também, onde há muita comparação, onde as pessoas olham muito a grama do vizinho, está sempre se angustiando com a sua própria condição. Então, a gente está vendo que tudo isso gera uma situação de estresse, adoecimento nas pessoas. E a ansiedade, quando você projeta uma situação de catástrofe, Anderson, lá para o futuro, por exemplo, eu tenho uma situação para resolver e eu acho que eu não tenho competências para resolver essa situação. Então, isso me causa uma angústia tão grande que isso gera em mim uma resposta de medo, um medo antecipatório. E aí vai fazer, sabe o que vai acontecer, Anderson? O seu corpo vai produzir os mesmos hormônios de estresse como se tivesse um leão na sua frente. Só que não tem leão na frente. É apenas uma projeção futura de perigo, de medo, de que alguma coisa não vai dar certo, eu não vou dar conta de resolver isso. Então, a gente vê que essa questão emocional, ansiedade muito forte, sempre muito presente, ela gera muito estresse. E gerando muito estresse, há uma resposta fisiológica, Anderson, que pode trazer uma série de comprometimentos físicos. Sabe? Pode adoecer, a pessoa tem uma tendência maior a desenvolver depressão, ela tem uma tendência maior a ter imunidade mais baixa, problemas como inflamação, ela tem algumas questões também ali com propensão a desenvolver, de repente, um diabetes, sabe? Não estamos dizendo aqui que estresse causa diabetes, mas uma pessoa que já é propensa, que já tem toda uma tendência, então um estresse mais crônico no dia a dia, uma ansiedade forte, um estresse mais crônico pode ser um contribuinte a mais para desencadear problemas como esses. Doutora, eu tenho uma pergunta aqui, eu queria que a senhora respondesse, né? Por exemplo, quando uma ansiedade ela é adaptativa e quando ela é patológica. E eu queria que a senhora explicasse também o que seria patológica. O patológico é o que foge dentro da normalidade. Como é que a gente entende essa questão de normalidade? O que foge à regra. Qual seria um padrão? É que essa questão normalidade é meio complexa, mas dentro de um padrão de normalidade, seria você ter uma ansiedade quando a situação, ela realmente inspira alertas. Por exemplo, você tem um concurso público para fazer, isso é muito importante para você. E aí você fica ansioso, normal. Você fica ansioso diante de uma avaliação, você vai tirar uma carteira de motorista, você vai ser avaliado, você tem uma prova, você tem uma situação difícil, que você tem que enfrentar uma doença, que você tem que buscar exames, né, para ver. Então, aí o que isso gera uma ansiedade? É uma ansiedade adaptativa, porque ela te faz ter resolutibilidade, faz você procurar soluções para aquele problema. Então, isso é uma ansiedade adaptativa. A patológica, patos vem de doença, né? Então, assim, patos, de doença. Então, o que acontece? O patológico significa que já foge à normalidade, então já é um estado de adoecimento, Anderson.